Bom dia, que Deus nos abençoe. É tão bom saber que nós temos um Deus que se revela a nós, um Deus que se importa conosco, um Deus que planejou a nossa salvação. Nós estamos na semana da lição 9, onde fala do fundamento do governo de Deus, né? E hoje nós estamos no quarto dia da semana, dia 29 de maio. E o título de hoje é A Marca da Besta. Como a Bíblia revela a ira de Satanás? Por que o diabo está irado com o povo de Deus no tempo do fim? Isso está em Apocalipse capítulo 12, verso 12 e 17, e também capítulo 13, verso 7. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Então, é um livro simbólico e nós encontramos as respostas às nossas perguntas, compreendendo o valor de cada símbolo. Então, nós vimos ali que Satanás ele está irado com uma igreja, com o povo de Deus. E ele foi fazer guerra com o restante da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, ele não perde tempo. Ele quer perseguir, destruir o povo de Deus. Então, o Apocalipse 12, ele descreve o conflito cósmico entre Cristo e Satanás ao longo dos séculos. Seu clímax é o ataque final de Satanás ao povo de Deus. E Apocalipse 13 apresenta os dois aliados do dragão, a besta do mar e a besta da terra. Esses dois poderes se juntam a ele para guerrear contra o povo de Deus. Então, lendo Apocalipse, capítulo 13, verso 4, 8, 12 e 15. Também Apocalipse 14, verso 7, 9 a 11. Ver também Apocalipse 15, verso 4, 16, verso 2, 19, 20, 20, verso 4, 22, verso 9. Todas essas leituras ajudam a compreender, a fundamentar esse assunto sobre a marca da besta. E ele está revelado, está claro. Então não precisamos ter medo de que nós vamos ler e não vamos compreender. Ele está aberto, está revelado. Então, a pergunta é: que tema-chave aparece em todos esses versos? Nós vemos ali que o fundo desses versos é a adoração, né? A quem nós adoramos? Ou seja, a marca da besta e a falsa adoração. Esse é o assunto. Então, observe o contraste. As pessoas adoram o Criador ou adoram outra coisa. O Criador é digno de adoração, conforme está em Apocalipse 4, verso 11. A controvérsia entre Cristo e Satanás começou no céu sobre a adoração. Disse Satanás: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso está em Isaías 14, 14. Satanás queria a adoração que pertencia apenas ao Criador. Ele tem êxito por meio da atividade da besta do mar, que está em Apocalipse 13, 4. Besta, em profecia, é um animal, né? Significa um reino. Então, a besta do mar é a mesma que o chifre pequeno, que tentaria mudar os tempos e a lei, e exerceria autoridade por 1260 dias proféticos, isto é, 1260 anos, conforme está em Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, 5. Nós sabemos que um dia profético equivale a um ano, que nós já estudamos isso nas lições anteriores. A única parte dos 10 mandamentos que trata do tempo é o quarto mandamento. Esse poder
tentou mudar o dia de adoração, do sábado para o domingo. Então, procurar mudar o dia de adoração, o sábado do sétimo dia, que Deus deu como sinal de sua autoridade, conforme está em Êxodo 31:13, Ezequiel 20, verso 12, verso 20, é uma tentativa de usurpar a autoridade divina no nível mais básico possível. Então, nesse ponto está o foco do conflito final, sobre a verdadeira e a falsa adoração. Então, Satanás, ele quer tirar Cristo do foco. Tirando Cristo do foco, ele será adorado. Ou seja, você pode adorar qualquer outra coisa, menos Cristo Criador. Então, por isso que ele odeia a Semana da Criação, que revela quem é o autor da criação, quem fez o homem. Ele revela que depois da Semana da Criação, Deus instituiu o sábado para adoração. Então, por isso que ele odeia o sábado, como nós já vimos. Então, o Apocalipse, ele identifica os fiéis como os que guardam os mandamentos de Deus, conforme está em Apocalipse 12, versos 17 e 14 e 12. Ele está irado com esta mulher, que significa igreja, com esta igreja. Isso inclui o sábado, não o domingo. Os que recusarem o último convite dos 3 anjos para adorar a Deus em seu dia santo, conforme está em Isaías 58:13, e que adorarem a besta em seu falso sábado, que é o domingo, receberão a marca da besta. Isso nós vamos estudar mais aprofundadamente, mais detalhadamente, na semana da lição 11. Então, esse é o básico, né, daquilo que nós vimos sobre a marca da besta. Então, existe uma autoridade, uma autoridade e uma pseudo-autoridade, né? Alguém que governa esse universo e um outro poder que deseja ser adorado. E isso vai depender da escolha do dia de adoração. Então, que a gente fique atento a esses detalhes, porque nós adoramos aquele a quem servimos. Então, que Deus te abençoe, me abençoe também, e que nós busquemos sabedoria dos altos céus para entender que o que vale é a palavra de Deus, né? Ou assim diz o Senhor, que Deus e sua palavra está acima de costumes, né? De hábitos ou de tradição. Então, que Deus nos ajude a aceitar que existe um plano para a nossa vida. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, por isso ele investe todas as forças e o ódio contra o povo de Deus. E nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias e que Deus nos ajude a enfrentar. E Deus te abençoe, abençoa a tua casa, a tua família, a tua vida também. Amém?